Fibromialgia ou também um alerta neurológico. Descubra antes que seja tarde. A fibromialgia ela é conhecida por causar dor difusa, fadiga intensa, alterações do sono e hipersensibilidade do corpo. No entanto, muitos sintomas podem vir de condições neurológicas reais que coexistem com a fibromialgia. Esses sintomas confundem médicos e pacientes muitas vezes, atrasa o diagnóstico e, se já diagnosticado como fibromialgia, ele torna o tratamento menos eficaz. É essencial entender quais são os sintomas típicos da fibromialgia e quais indicam problemas neurológicos para que possam ser investigados e tratados adequadamente. Então eu já te convido, fique com a gente até o final do vídeo. Hoje temos muita informação extremamente relevante para que possamos tirar as dúvidas sobre outras causas que acometem junto com a fibromialgia. Então já entra aqui se inscrevendo, dando aquele like, compartilhando e deixando seu comentário. Você já foi ao neurologista? Você já fez exames neurológicos? Deixa aqui, comenta pra gente, compartilha, tá ok? E vamos aos sintomas neurológicos que se confundem com a fibromialgia. Por exemplo, distúrbio do sono. Pacientes com fibromialgia podem apresentar sono fragmentado e despertares frequentes, agitação noturna, movimentos periódicos das pernas e sensação de sono não reparador. Esses distúrbios aumentam a fadiga e a dor, intensificando os sintomas da fibromialgia. Como exemplo pessoal, eu fiz a polissonografia, aquele exame em que a gente vai para a clínica e dorme lá, sendo monitorado durante todo o período do sono. No meu caso, esse exame acusou que meu cérebro ele acordava a cada 28 minutos. Isso explicou o cansaço extremo em que eu vivia e um sono inquieto. E com esse diagnóstico, o meu psiquiatra ele pôde corrigir a medicação para o sono e incluir novos medicamentos que me ajudassem a construir literalmente um sono reparador. Demorou um tempo, mas hoje eu já consigo dormir uma noite inteira. Você tem aquele sono agitado, que se mexe, que bate as pernas? Então seria interessante você verificar junto ao neurologista se você não tem este problema da síndrome das pernas inquietas. Porque essa síndrome ela é caracterizada pela sensação incômoda das pernas em repouso, alívio temporário ao movimentar as pernas, necessidade compulsiva de movimento e piora à noite, atrapalhando o início do sono. Então, isso reforça a necessidade de você fazer uma visita ao neurologista para corrigir problemas que podem estar se confundindo com a fibromialgia. E o tratamento deste problema das pernas inquietas? Ele pode ser feito com a correção de deficiência de ferro e vitaminas do complexo B. Então, você pode solicitar esses exames, por exemplo, antes do neurologista. Você já pode solicitar ao seu clínico ou ao seu endocrinologista, porque assim ele já vai verificar
como estão as suas vitaminas, a vitamina B12, vitamina do complexo B, ferro, vitamina D. É importante que seus níveis de vitaminas estejam pelo menos dentro da normalidade. Além disso, medicamentos como pregabalina, gabapentina, atividades como alongamento, fisioterapia, massagens, higiene do sono. Como um exemplo, você pode fazer o Ho'oponopono. Eu faço isso antes de dormir e me ajuda bastante na qualidade do sono e facilita bem o sono. Então são práticas saudáveis que você pode fazer para melhorar o sono e reduzir a fadiga intensa, aliviando os sintomas da fibromialgia. Mas lembrete, medicamentos somente com receita médica. Não tome medicamentos sem que o médico prescreva para você. Há também as neuropatias sensoriais e motoras que se confundem demais com os sintomas da fibromialgia. Sim. Exemplos: sinais como dormência, formigamento e queimação intensa, choque ou dor em agulhadas, fraqueza ou instabilidade e quedas inexplicáveis. Esse também foi um dos meus quadros. Eu tinha dor, formigamento, todos os sintomas que eu tive, inclusive as quedas inexplicáveis, foram muitas. Então é importante que você esteja atenta a esses sintomas, para que você não piore o seu quadro fibromialgico. E um dos exames que eu fiz e que clareou esses sintomas foi a eletroneuromiografia. Esse nome é enorme mesmo, tá? Mas este exame, ele, no meu caso, identificou que eu estava com um quadro de polineuropatia periférica, axonal desmielinizante, sensorial e motora. Os nomes enormes, os nomes feios, né? Mas eu vou explicar. Axonal e desmielinizante quer dizer que os seus nervos, no meu caso, os nervos das pernas, mais da perna esquerda na época, estava sendo destruída a capa do nervo, que chama-se bainha de mielina, e estava sendo atacado também o nervo, que seria o processo de desmielinização. E sensorial e motora era essas quedas que eu tomava, porque a minha sensibilidade nos pés, ao encostar uma pedrinha em meu pé, pisar num buraquinho, já era suficiente para que eu literalmente fosse ao chão. Eu não tinha tempo de reagir. Esse exame realmente clareou e me trouxe preocupação, na verdade, e alívio. Porque a polineuropatia periférica, ela é uma doença grave. É importante que você faça uma visita, se você tem esses sintomas, que você possa tirar, sanar suas dúvidas junto a um neurologista. Então faça isso. Esse problema de polineuropatia periférica, nesta condição que eu estava, axonal, desmielinizante, sensorial, motora, exigia que eu tivesse um tratamento com um especialista chamado neurologista neuromuscular. Mas eu não consegui acesso a esse profissional, mesmo tendo plano de saúde. Eu encontrei um neurologista que não era especialista no assunto, mas dominava, conhecia bem o tema e se dispôs a me acompanhar e fez um tratamento
à base de vitaminas específicas do complexo B, fisioterapia, acupuntura, e também é importante neste caso que você faça um controle de base, como no meu caso o hipotiroidismo, e em outras pessoas pode ser a diabetes. Outra situação que o neurologista pode verificar é a alteração autonômica, chamada de disautonomia. Disautonomia é a falha do sistema nervoso autônomo, responsável por funções automáticas do corpo, como pressão arterial, frequência cardíaca, sudorese, digestão, temperatura. E os sintomas típicos dessa situação são tontura ou sensação de desmaio ao levantar, taquicardia sem causa aparente, intolerância ao calor e sudorese anormal. E eu tinha esses 4 sintomas. Desses 4, só ficaram 2, que é a intolerância ao calor e a sudorese anormal, que é realmente ligada à fibromialgia. Lembrando que também essa tontura ou sensação de desmaio ao levantar logo no começo do tratamento da fibromialgia pode ser uma reação do corpo aos medicamentos que você está começando a tomar. A ida ao neurologista vai tirar essa sua preocupação, porque eu mesma no começo passei muito mal com esses sintomas, mas depois que o organismo se adaptou à medicação, acabou. Só sobrou mesmo a intolerância ao calor e a sudorese anormal, que é da fibromialgia realmente. E o tratamento, como já falei, são simples. Realmente um cuidado diário. Alongamentos, que é importante também você fazer. Essas correções de postura, observar a hidratação, é super importante. E mais uma coisa a ser observada junto ao neurologista: transtornos neurocognitivos leves. São alterações cognitivas que incluem dificuldade de memória, atenção e foco, lentidão no processo mental e dificuldade em planejar e organizar as tarefas. Isso acontecia também muito comigo. Esses sintomas são ligados à fibromialgia também. Mas a ida ao neuro vai tirar essa sua preocupação. E com o tratamento da fibromialgia, esses sintomas também vão com o tempo saindo, deixando de acontecer. Mas os transtornos cognitivos leves, eles podem ser causados pelo sono fragmentado, pela própria fibromialgia, como eu já falei, deficiência de vitaminas, de novo, hipotiroidismo, que eu trato, efeitos de medicamentos, que eu já falei, ansiedade ou depressão. E aqui volto à primeira especialidade, o psiquiatra. Se você tem ansiedade e depressão, você precisa ir ao psiquiatra. Não esqueça disso. Ansiedade e depressão são sintomas que podem ser causados pela própria fibromialgia, devido ao cansaço, à fadiga, ao excesso de dor. A pessoa acaba se deprimindo. Daí a importância de você também ter nesse
rol de médicos o seu psiquiatra, para que você não fique sofrendo esses sintomas. Outra coisa que se confunde com a fibromialgia, mas que também ocorre com quem tem fibromialgia, são as mioclonias e sacudidas involuntárias ao adormecer. Isso acontece muito comigo. São movimentos involuntários ou choques ao pegar no sono. Pode prejudicar o início do sono. É associada à fadiga, à ansiedade ou a distúrbios neurológicos. Eu tenho essas sacudidas involuntárias, essa espécie de choque. Às vezes, quando estou ali prestes a pegar no sono, de repente minha perna se mexe involuntariamente, aquela sacudida, eu chego a me assustar. No meu caso, é da fibromialgia, né? É associada à fadiga. Como eu sempre falo, eu estou há 2 anos, 10 meses sem crises, mas alguns sintomas, eles ficam ali no seu dia a dia, mesmo que você não tenha crise. E esse é um deles, essas sacudidas involuntárias. No meu caso, são mais as pernas que se movem. E ainda tem os tremores finos. São movimentos rápidos e sutis, geralmente nas mãos. Pode ocorrer por fadiga, ansiedade, medicamentos ou alterações neurológicas. Este sintoma também eu tive logo no começo da fibromialgia, mas realmente eram ligados a efeito das medicações. Era o processo de adaptação do organismo aos medicamentos. Então minhas mãos realmente tremiam, né? Faziam movimentos rápidos. Eu modifiquei muito minha assinatura, por exemplo, por causa desses movimentos rápidos. Então são sintomas que realmente precisam ser verificados, pelo menos para que você tire a sua preocupação de que possa ser outra coisa. No meu caso eram os medicamentos. Acabou, isso eu não tenho mais. E o que falar de neuropatia de pequenas fibras? Ela afeta nervos que transmitem dor, temperatura e funções autonômicas. Os sintomas? Queimação intensa, dor em agulhadas, eu tinha muito. Era como se tivesse um feixe de agulhas entrando nos meus braços, nas minhas coxas, na panturrilha. Sensibilidade à temperatura, eu já falei que eu tenho. E dor desproporcional. Essa realmente é uma dor desproporcional. Eu tenho ainda nos pés. Estou de novo verificando se a polineuropatia não está voltando. E o que falar de alterações de marcha e coordenação? Passos curtos, arrasto de pés, tropeços. Esses fatos, eles indicam neuropatia, disfunção neuromuscular ou cerebelar. Não é fibromialgia. Eu fiquei nesse quadro quando comecei a cair, que foi diagnosticado com o exame da eletroneuromiografia. Eu só andava assim, em passos curtos, os pés literalmente não saíam do chão, eu arrastava. E os tropeços, como falei, eram um tombo atrás do outro. Então, reforço mais uma vez, o neurologista é seu parceiro. É aquele médico que vai descartar
problemas graves, problemas sérios com a neuropatia. E neuropatia periférica é uma doença grave, tem que ser levada muito a sério, tem que ser tratada e acompanhada devidamente, para que não venha a ter problemas graves no futuro. E somente o neuro vai poder identificar esse quadro para indicar o tratamento correto. Os exames que podem ser solicitados pelo neurologista é a polissonografia, que eu já falei, ressonância magnética de cérebro e coluna, porque vai detectar lesões, compressões e doenças desmielinizantes. A eletroneuromiografia, que ela vai identificar o tipo e o grau da neuropatia. E um exame que eu não fiz, chamado TIO-teste, que ele avalia a desautonomia hipótese. Esse exame ele é feito onde você é colocado numa maca e essa maca ela se movimenta, ela fica em pé, né, deita, e aí é observado como você reage a essa movimentação. Se você tem taquicardia, se você fica tonta. Então esse é um exame importante. Eu não fiz, mas é interessante se você for neurologista e tiver com sintomas de tonturas, sensação de que está ali meio que boiando, voando, é importante você falar com o médico, com o neurologista que você quer fazer esse exame também. Porque todo exame que você faz para descartar problemas que não são da fibromialgia é importante. E também, repito, tratar aquilo que é problema, como foi o meu caso. Tive que tratar a polineuropatia, que estava afetando demais a fibromialgia. Alguns exames laboratoriais também são importantes. Tanto o neurologista pode pedir, como você já pode se antecipar e pedir esses exames ao clínico geral ou ao endocrinologista. São exames de vitamina B12, B1, B6, ferritina, exames dos hormônios de tireoide, TSH, T3, T4, o HbA1c, que é a avaliação média da glicose dos últimos 3 meses, que vai identificar se você está com diabetes ou está pré-diabético, e também exame de anticorpos para investigar possíveis doenças autoimunes. No meu caso, o hipotireoidismo é uma doença autoimune. Então precisa ser tratado. Então, como eu falo, o tratamento da fibromialgia, ele tem que ser um tratamento integrativo. Ele não pode ser sozinho. Ele tem que ser integrativo e interdisciplinar. Uma coisa puxando a outra. É como você ir puxando uma linha de um carretel e tirando pedaços, eliminando aquilo que não é problema, tratando aquilo que de fato é problema. Então, esses exames laboratoriais, você já pode se antecipar e falar com o seu endo ou com o seu clínico, tá? Já vai te ajudar bastante a identificar baixas de vitaminas, possíveis casos de problema da tireoide, anticorpos, diabetes. Então veja só como é importante. Você não precisa esperar o neuro para fazer esses exames. Mas se você não fez,
Quando você chegar ao neuro, ele vai pedir. Ah, como sempre eu me esqueço. Se inscreva. Vou dar um minutinho para você se inscrever, para você curtir, para você compartilhar, para você comentar aí se você já foi ao neurologista, se foi, o que foi identificado, o que está sendo tratado, se diminuiu o impacto na sua crise de fibromialgia. Deixe aqui nos comentários, compartilhe sua experiência. E não esqueça, se inscreva. Se inscreva porque vai fazer com que o algoritmo do YouTube leve essa informação para mais pessoas que estejam neste momento pesquisando sobre a fibromialgia. E pessoal, lembre-se, nem todas as pessoas que têm fibromialgia têm acesso a essas informações. Eu estou compartilhando experiências próprias. Estou compartilhando aquilo que aconteceu comigo e que pode estar acontecendo com você nesse momento. Então não deixe de se inscrever, de curtir, de comentar sobre a sua experiência com a fibromialgia, se você já foi ao neuro, como é que está a qualidade do seu sono, se você tem esse sono inquieto, batendo as pernas, se mexendo. Deixe nos comentários, é importante. Fale sobre os resultados que você obteve se você for ao neurologista. Como você melhorou o seu quadro. Então não esqueça. Se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Muito obrigada pela sua inscrição e pela sua participação. E vamos lá. Concluindo, muitos sintomas neurológicos podem se confundir, podem se fundir com sintomas da fibromialgia, agravando a dor, a fadiga, os distúrbios do sono. Sintomas como dormência intensa, queimação, fraqueza, quedas, sono fragmentado, você acorda a noite toda, e alterações autonômicas, esses movimentos involuntários, exigem avaliação neurológica. Então, não deixe de marcar uma consulta ainda hoje com o seu neurologista. Já chegue lá levando essas informações. Anote e leve essas informações. Porque assim você vai excluir preocupações com outros problemas. E se houver algum deles, vai tratar e o efeito será reduzir o impacto no seu quadro de fibromialgia. É importante que você faça isso. Eu repito, tudo isso que eu estou falando, essa nossa Fibroflix, esse caminho rumo ao diagnóstico correto da fibromialgia, vai diminuir os impactos de outros problemas nas suas crises de fibromialgia e vai fazer com que você tenha qualidade de vida, qualidade de sono, sono reparador. Vai reduzir todo um quadro de dor. E eu falo para você mais uma vez,
Eu estou há 2 anos, 10 meses sem nenhuma crise longa, nem de 3 meses. Eu cheguei a ter crise de 6 meses. Mas quando eu fiz esse passo a passo e fui um a um, e aquilo que era problema foi tratando, somado a atitudes pessoais que eu venho falando aqui no canal sobre alimentação, sobre práticas terapêuticas alternativas, vai ajudar você a ter uma vida funcional, a ter um dia a dia normal. Porque a fibromialgia não vai te deixar na cama. Então faça isso para você. Se cuide. Assista a essa série Fibroflix. Eu falo isso de brincadeira. Eu dei esse nome para tornar mais leve esse caminho. Porque eu sei o quanto foi custoso para mim. Mas estou aqui falando para você. Eu fiz esse caminho. E foi positivo. E é importante que você faça também. Eu estou falando de experiência própria. Daquilo que eu passei. Por onde eu fui. Para hoje estar falando para você. A vida após a fibromialgia. E é uma verdade. Isso não é só um slogan. A vida após a fibromialgia. Você não precisa ficar na cama o dia todo, deprimida, com dor. O que você precisa é agir, é caminhar em direção a você. Então faça isso. E não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar. E muito obrigada por sua participação, por seus comentários. E te convido a continuar conosco nos outros vídeos e a maratonar os vídeos que já tenho postado aqui no canal. Fibromialgia e vida funcional. Sim, porque é possível você ter uma vida funcional mesmo com a fibromialgia. Beijo, até o próximo vídeo.